Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, recalcado, sacudido e transbordante da glória de Deus. Sejam todos bem-vindos para um tempo extraordinário. Aleluia, estou muito feliz de estar com todos vocês aqui. Mais um dia, mais uma madrugada. Essa madrugada foi manto. Aleluia. Hoje é Tito 3, gente. Hoje nós oramos, né? Por libertação infantil, libertação das crianças. Deixa eu ver qual que é a próxima pauta que eu coloquei aqui. Não sei se tá nesse celular. Eu esqueci de olhar hoje. Mas amanhã a gente continua com libertação ainda, tá, gente? Na verdade, tá nesse celular que eu tô usando. Mas amanhã tem uma pauta extraordinária. Tá? Eu não sei te falar qual que é, mas ainda tem 3 ou 4 pautas para serem oradas de libertação, ok? Que não está aqui, mas depois eu vou falar para vocês, certo? Eu vou deixar a oração salva até meio-dia, mais ou menos, para vocês mandar para alguém escutar, alguém que tem filho, certo? Glória a Jesus, amém? Então, toda honra e glória ao Senhor Jesus. Amanhã a gente continua. Deixa eu ver se está nesse celular aqui. Eu acho que não. Eu faço as pautas do que a gente vai orar. Tá nesse celular que eu estou usando mesmo. Mas depois eu falo para vocês sobre o que é. Amém? Eu acho que é sobre a área profissional. Libertação na área profissional. Eu acho que é. Libertação na área profissional. Alguma coisa assim, tá? No ofício, né, naquilo que eu acho que é esse, amém? Toda honra e glória ao Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, amém? Um tempo extraordinário. Gente, você que é pai, você que é mãe, necessário orar, fazer oração, tá? De libertação infantil, botar a mão na tua criança e falar, sai, eu não aceito. Isso, aquilo, orar no quarto, mandar demônio embora de brinquedo, a gente não sabe o que foi consagrado, certo? A gente conhece, né, que muitas empresas, né, consagram, a gente sabe de muitas histórias, mas o que eu tô falando para vocês? Cuidem, tá? Cuidem, certo? Orem, repreendam, façam guerra na quartinha do teu filho, né? Amigo imaginário, igual o apóstolo falou, às vezes... masturbação infantil, que é algo que vem crescendo muito, tá? Imagina se começa cedo, depois a dificuldade que essa criança não vai ter para sair, porque é um hábito viciante, é uma cocaína cerebral, né, na cabecinha da criança. O adulto ainda sabe né, o adulto ainda sabe, né, fazer aquilo de forma escondida, vamos dizer assim. Mas a criança não, ela tem um instinto, né, de inocência. Então, eu já atendi vários casos, por isso que eu falo para vocês, certo? De criança que vai deitar para assistir desenho e ali, né, a mãe ficava, né, pastora, o que eu faço? O que eu faço? Então, gente, orem, repreendam, não aceita. É uma batalha espiritual, só que não é orar um dia. É uma guerra, talvez, que é 40 dias que você vai ter que guerrear e vai ter que falar, isso é pecado, filho. Isso é pecado, vai ter que falar, amém? Tá? Então, muito sério isso. Outra coisa, não deixe as crianças de vocês ir para qualquer casa, ficar em qualquer lugar, até casa de parente, tá? O diabo, ele anda ao redor. Ele anda de redor, tá? E ele só tá buscando uma brecha. Então, vocês cuidem das crianças, no nome do Senhor Jesus. É você que tem que cuidar, é você que tem que ensinar, é você que tem que falar o que pode, o que não pode, tá? Então, muito cuidado, tá? Criança gente, o diabo, eu vou falar pra você, a maioria das portas pelo qual o diabo entra é na infância. Ele planta a semente na infância. Ele planta a semente do desejo, da perversidade sexual, da mentira. Ele planta as sementes que na vida adulta vão se desenvolver, certo? Então, muito cuidado, tá bom? Toda honra e glória ao Senhor Jesus, tá? Quero já declarar para você, hoje é domingo, né?
E aí, deixa eu ver, o nosso 24/7 começa dia 30, madrugada do dia 30, nós vamos começar um 24/7, já orando pela nossa conferência, tá? Dia 26, 27, 28 e 29, vai ser extraordinário. Então, nós vamos ter várias pautas de oração. E o que eu aconselho você no 24/7? Liga a oração do 24/7 e deixa tocando no YouTube, deixa tocando. O link vai ser trocado toda a madrugada, tá? Então vai ter várias pautas de oração. A pauta principal é pela conferência, tá? Mas a gente vai orar por cura, vai orar por libertação, vai orar por tudo. Então eu que vou organizar a pauta de oração, tá? Eu que vou organizar. E vai ser assim espetacular, vai ser extraordinário. Então vocês se preparem para um tempo avassalador, tá? Se preparem para um tempo extraordinário. A gente tem muito testemunho, né? Do que Deus já fez dentro de um 24/7. E o que acontece? Imagina, uma semana de oração ininterrupta, você deixar ligado na sua casa. O diabo não vai suportar, tá? Então, trocou o link na madrugada, eu vou continuar no mesmo horário na madrugada, com as pautas, né? Dentro da nossa campanha de 50 dias, e o resto dos horários vão estar, principalmente na intercessão aí, pela conferência e por tudo isso, ok? Eu me mantenho no meu horário de sempre. Esse é o meu horário, que é das 3 às 4, aí, eu e o apóstolo. E o resto da equipe vai estar nos outros horários, tá bom? Então, 24/7 é um tempo de intercessão profunda, ok? Glória a Jesus. Aleluia. Gente, eu tô lendo um livro, depois eu vou indicar ele para vocês. Eu vou até falar um pouquinho dele hoje para vocês. Mas é um livro... Para mim, devorar um livro 40 páginas assim, numa tantada só, o livro tem que ser muito bom. E eu quero indicar ele para vocês, tá? Porque o livro é muito espetacular. Já vou indicar ele para vocês. Abra comigo em Tito 3, vamos orar para a gente começar. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive para todo sempre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Espírito Santo, que você venha como um vento impetuoso, enche a casa de cada um dos teus filhos com a tua presença doce e perfeita. Eu declaro que os céus de revelação se abrem de forma avassaladora. Eu declaro que o Senhor desce como um maná do céu agora, Pai, sobre cada um de nós. Espírito Santo, nós estamos famintos da tua presença. Toda honra e glória nós elevamos a Ti, Senhor, através do nome perfeito de Jesus. Amém? Abre comigo em Tito, capítulo de número 3, tá? Glória a Deus. Eu já falo do livro, terminar aqui rapidinho, e eu falo do livro para vocês, tá bom? Vamos lá. Em Tito, capítulo 3, né? A gente está terminando Tito, aí a gente vai entrar em Filemon, que é um capítulo, depois Hebreus, que é uma carta extraordinária também. Estamos terminando já, tá? Então, vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Vamos agora... Tá, Tito 3. Do verso 1 ao 2. Lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Devem ser obedientes e sempre prontos em fazer o que é bom. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas. Que sejam amáveis e mostrem a todos a verdadeira humildade, tá? Então aqui, né, Paulo está trazendo a obediência, né, às autoridades. Nós precisamos entender que a autoridade não é só pai, mãe, um pastor, uma pastora, mas também os nossos professores, os nossos educadores, os nossos mestres, os vereadores, o prefeito. Então nós temos vários tipos de autoridade, tá? E nós devemos respeito a essas autoridades, porque a Bíblia diz que quem instituiu as autoridades, seja elas cristãs ou não cristãs, foi Deus, ok? E nós devemos ter um caráter bom para respeitar todo tipo de autoridade, tá? Então, quem anda em paz e mansidão atrai a graça de Deus. Então, a gente vê muita gente, às vezes, caluniando, falando mal do prefeito, do presidente, disso, daquilo e daquilo outro, certo? Então, nós precisamos andar em pacificação, tá? Nós não podemos ficar caluniando ninguém, defamando ninguém, ok? Certo? Então, um cristão que anda em obediência, ele vai respeitar sempre as suas autoridades. E ele gera honra e ele atrai o favor de Deus nas cortes celestiais, ok?
Agora no capítulo 3. Em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros, ok? Então Paulo está falando aqui, olha, antigamente a gente era, escravo do pecado, de muitas paixões, e a gente era assim, a gente era caluniador, a gente era isso, só que agora, nós não estamos mais nesse lugar, ok? Então toda vez, queridos, que você desce o nível caluniando, mentindo, enganando, fazendo, você está retrocedendo em Cristo, tá? Você está retrocedendo em Deus, ok? E eu preciso que você comece a ter uma mente profética. O profético, ele não anda com uma frequência baixa de calúnia, de fofoca. O profético, ele tem que andar em perfeita harmonia com o coração de Deus, com a vontade de Deus, ok? Então, se você quer ser uma pessoa profética, não adianta você querer ser profético, ter comportamento profético e ficar só falando mal, caluniando isso, aquilo outro. Não faz sentido nenhum, tá? Vamos aqui. Então, todo cristão deve lembrar que foi resgatado, que saiu lá do abismo, que saiu lá, você estava morto espiritualmente, aí você despertou, que é o avivamento, tá? Gente, aonde que começa o avivamento? Quando você desperta do sono da morte espiritual. Você começa a buscar, a jejuar, e você está vivendo um avivamento individual. Só que existe um avivamento que é coletivo, que hoje nós fazemos, nossos encontros, um avivamento que está acontecendo na oração da madrugada. Então a gente vê que tem acontecido muitos tipos de avivamento. Então a gente precisa se lembrar, quando a gente vê alguém no pecado, vê alguém falar, olha, eu estava lá, eu estive neste local, ok? Agora no 4. Mas quando Deus, nosso Senhor, revelou sua bondade, seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu uma vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa da sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna, ok? Então, nós adquirimos salvação não porque a gente fez alguma coisa interessante ou porque a gente é bonzinho, não, porque Jesus, e é exatamente sobre isso que eu estou lendo o livro, lembra que eu falei para vocês esses dias que na minha oração, eu faço uma oração assim: Senhor, me revela a intensidade do poder e da autoridade que existe no nome de Jesus. Então eu sempre oro. Então eu achei um livro que fala sobre isso e eu estou devorando ele, certo? Então Jesus, Ele nos salvou, Ele nos resgatou. Isso é mérito de Jesus. Jesus, Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, mas só depois que Ele vence a cruz. Ele recebeu um nome acima de todo nome, mas só depois que Ele vence a cruz. Jesus, quando Ele ressuscita, Ele vai à destra do Pai. Ele vai à destra do Pai. Ele vai receber essa honraria toda, tá? Porque Ele vence a morte, Ele vence o pecado, tá? Então é muito poderoso, ok? Então a salvação de Deus é um presente e foi dada por Deus através do sacrifício de Jesus. Então é um dom gratuito de Deus, é pela graça, tá? Então o que Paulo está querendo dizer com isso? Não existe lugar para orgulho, para soberba, para altivez, para falar eu sou, eu estou, eu faço. Não, Jesus, Ele é suficiente. E Ele que operou toda a obra da salvação, por intermédio do pedido do Pai. Jesus falou, eu vou, ok? Tá? Então nós devemos viver em humildade todo o tempo. Tá? Agora vamos aqui no 8. Essa afirmação é digna de confiança. E quero que você insista nesses ensinamentos para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benefícios para todos, ok?
Então, Paulo está falando aqui, olha, a fé genuína manifesta boas obras. Uma vida genuína no Espírito Santo, nas disciplinas espirituais, vai manifestar bom fruto. Gente, você começou a buscar Jesus, o Espírito Santo, ele é seu mestre, ele é seu discipulador, ele vai te ensinar, ele vai te incomodar, ele vai confrontar. Então, não basta nós convencermos com a verdade, com o evangelho, nós precisamos praticar ela. O exemplo arrasta multidões, ok? Não adianta falar, eu faço, não. Você precisa fazer, tá? Eu estou no verso de número 8, ok? Agora vamos no 9. Aqui, ó. Não, de novo, gente. Gente, você já viu Paulo bater nessa tecla umas 4, 5 vezes. Não se envolva em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, nem em disputas e brigas sobre obediência e leis judaicas. Essas coisas são inúteis e perda de tempo. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta-o a uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Tais indivíduos se desviam da verdade e condenaram a si mesmo com os seus pecados. Gente, Paulo está dizendo aqui, olha, para Tito, não mexe com esse negócio de discutir genealogia, discutir teologia, discutir que linha. Não, vai pregar salvação, vai fazer o que é interessante, vai fazer o que transforma. Isso está dividindo as pessoas. E talvez você era uma pessoa que gostava, vou ver o debate entre esse pastor e outro. Gente, você está gerando divisão no seu coração. Se você assistir uma coisa que você vai amar um e odiar o outro, isso aí já não é bom. Isso aí já não é bom, tá? Se é um fariseu, um saduceu assistindo, outro fariseu e outro saduceu, tá? Então, a gente sabe que tem muitas dessas coisas aí, ok? Glória a Jesus. Vamos lá agora, do 12, tá? Do 12 ao 15. Planejo enviar-lhes Artemas ou Tíquico, assim que um deles chegar. Procura ir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Faça todo o possível para ajudar Zenas, o advogado, e Apolo na viagem deles. Providencie que tenham tudo de que precisam. Nosso povo deve aprender a fazer o bem e suprir as necessidades urgentes de outros. Assim ninguém será improdutivo. 15. Todos aqui mandam lembrança. Por favor, envie minhas saudações a todos que nos amam na fé. Que a graça de Deus esteja com vocês, ok? Né? Então, Paulo aqui está falando, né? Para a gente ter uma vida cristã alinhada, generosa, cuidado uns com os outros. Gente, pega a visão, suporte uns aos outros. Se eu não me engano, é em Colossenses, né? Onde que é, Nani? Colossenses? Aquele versículo, suporte uns aos outros. Tem um versículo que fala, suporte uns aos outros. E o que eu quero dizer aqui para você? Em um ministério, em uma igreja, em uma empresa, nós vamos ter que aprender a suportar o outro. E suportar o outro, querido, não é você querer fazer que ele seja como você entender que ele tem um tempero diferente, ele tem uma crença diferente. E nós precisamos, Colossenses 3:13, nós precisamos ser um canal de bênçãos para as pessoas e não de maldição, ok? Tá? Então, o cristão, ele foi chamado para viver em comunidade, viver em comunhão uns com os outros. Então, você precisa ser generoso, demonstre Cristo. Tá? Tem pessoas que são difíceis, sim, mas essas pessoas que são difíceis, é só você ter cautela, não precisa ter muito vínculo, mas trate bem, suporte uns aos outros. Olha só, Colossenses 3:13, suporte uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoe como o Senhor lhes perdoou. E às vezes é na família, às vezes é no trabalho. Então guarda esse versículo. Suportar não é discutir, não é debater, não, suporte uns aos outros, amém? Aprenda isso, tá? Eu vou ver se eu acho o resumo, eu gostei tanto desse livro que eu estou fazendo um resumo no livro, resumindo os tópicos mais importantes para mim ler depois, cadê? Deixa eu achar aqui onde eu guardei. O livro,
É do Kenneth Hagin. Peraí. Amor, pega lá o livro no escritório pra mim, fazendo favor, é um laranjado. Eu vou achar o livro pra vocês, peraí. O livro é muito bom que eu falei pra vocês. O livro chama O Nome de Jesus, tá? Do Kenneth Hagin, certo? Tá? O Nome de Jesus, do Kenneth Hagin. E aí, ó, eu já comecei ontem a devorar o livro, tá? Esse aqui, ó. O Nome de Jesus. Aqui. Ixi. Aqui, O Nome de Jesus, certo? Do que trata esse livro? Ele fala sobre você entender a proporção do que se trata o nome de Jesus, ok? Então ele vai falar, né, no começo, que muitas orações não são respondidas porque a pessoa ora em nome de Jesus, mas não tem o conhecimento do que é o nome de Jesus. Não, das obras a qual o nome de Jesus, tá? Não tem conhecimento, não tem dimensão. Aqui. Tira um print. Gente, o nome de Jesus está fixado. Tá. O nome de Jesus, Kenneth Hagin, tá? Então, aí ele vai falar que muitas orações não são respondidas. Então, aí ele aborda esse versículo aqui, ó, João 11:41. Tudo quanto pedires a meu Pai, em meu nome. E o pedido não é por amor a Jesus, não, é em nome de Jesus. A forma certa, em nome de Jesus, ok? Exatamente, Soares, ele se inspirou no Quênio, o fenômeno, o maravilhoso nome de Jesus, exatamente, ele se inspirou no Quênio, né? Ele fala do Quênio, eu quero ler o livro do Quênio, tá? Então ele fala do poder que é entender o nome de Jesus. Então ele fala que a partir do momento que ele teve a revelação, o conhecimento de qual é a intenção, a proporção, a profundidade do nome de Jesus, ele falou que ele nunca mais teve nenhuma oração não respondida, que todas as orações foram respondidas, tá? Então, quando nós falamos em nome de Jesus, é como se o próprio Cristo estivesse operando em nosso lugar, tá? O nome de Jesus, ele é a base da oração. Mas tem pessoas, o que ele aborda no começo do livro? Tem pessoas, tá? Falando em nome de Jesus, igual falar aleluia, glória a Deus, às vezes por um jargão ou como se fosse um amuleto de sorte, só que sem entender, sem ter o conhecimento por trás da proporção e da profundidade que o nome de Jesus carrega. Então, a oração, né, ela é feita em nome de Jesus, tá? Ela é uma transação legal no reino espiritual. Então, quando você faz em nome de Jesus, é uma carta legal, é uma carta assinada, é um cheque assinado, ok? Só que para isso, nós precisamos entender o nível e a proporção do que é o nome de Jesus. Muitas vezes a gente fala em nome de Jesus, mas a gente não tem em mente a proporção da obra do nome de Jesus. O que está por trás do nome de Jesus, ok? Então, o nome de Jesus é o nosso direito legal para obtermos respostas. Só que quando você falar em nome de Jesus, você tem... E ele fala que esse poder e essa autoridade só vai manifestar através do conhecimento. Então, se a gente não tiver findado nas Escrituras, tá? João 11:41. Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. É Jesus que está falando aqui. Ok? Então, o nome de Jesus, ele pode ser usado no combate espiritual, na intercessão, ok? Então, o nome de Jesus, ele é poderoso demais, tá? E aí, eu tô na parte, só vou resumir isso aqui, porque eu não vou dar todo o spoiler, tá? Jesus, ele conseguiu ter um nome que está acima de todo nome. Aí no livro ele fala assim, imagina que tinha um nome, que ele está acima de todo nome, acima de todos os anjos, de toda a criação, e esse nome ele tem poder nas 3 dimensões, no reino das trevas, no reino de Deus e no reino terreno,
Esse nome está reservado para alguém. É o nome acima de todo nome. É uma patente acima de qualquer patente. Só que Jesus só conquista isso na ressurreição. Tá? Porque aí Jesus, antes de ascender, ele vai ao inferno, tá? Então, Jesus, ele adquire, tá? Por mérito, por herança. Então, Jesus herdou o nome diretamente do Pai. Ele adquire o nome, né, por conquista. O seu nome foi exaltado devido às suas obras e conquistas. E ele adquire o nome por doação. Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Só um pai pode dar um nome para um filho, ok? Então existe a excelência do nome de Jesus. Aí ele descreve lá por herança, por conquista, por doação, certo? Então assim, o livro é fantástico, eu tô amando, é muito profundo, tá? E aí, muitas pessoas, por exemplo, às vezes não conseguem ministrar cura porque não entende o valor do nome de Jesus, certo? E, gente, o nome de Jesus é o nosso direito legal. Então, esse livro caiu como luva para mim. Por quê? Eu faço essa oração. Deus, me revela a profundidade da autoridade e do poder que existe no nome de Jesus sobre tudo. Senhor, eu falo assim, Senhor, faz a minha consciência, faz o meu espírito compreender a intensidade e o poder que existe no nome de Jesus. E isso, o que faz isso comigo? Aí, geralmente, quando eu faço esses tipos de orações, por um tempo, Deus me dá um livro. Ou Deus me conecta a um conhecimento. Então, o conhecimento, gente, manifesta o reino. Então, ele fala também no livro o quão importante é nós estarmos findados na Escritura, tá? Então, o livro é perfeito, maravilhoso, tá? Tô indicando para vocês, porque eu achei extraordinário. Eu tô com os livros novos, certo? Esse aqui eu já comecei a ler. Kenneth Hagin, O Nome de Jesus. Ó, e gente, leia livro assim, grifando, riscando, marcando, porque depois você repassa assim, só lendo as partes mais importantes, ok? Então agora eu tô com bastante livro ali. Então esse livro aqui é maravilhoso. Eu acho que eu vou devorar ele em 3 dias, tá? Então, é muito importante nós entendermos a complexidade do nome de Jesus. O nome de Jesus é por meio dele que tudo acontece. Você só recebe o Espírito Santo se você aceitar Jesus. Você só se achega até Deus pelo nome de Jesus. Então Jesus, ele é a nossa carta legal. Ele é o nosso direito legal, ok? Ele é extraordinário. Pensa num livro extraordinário, um livro maravilhoso, tá? Então, fica a dica aí para vocês, tá? Livro bom, é livro compartilhado, tô compartilhando com vocês. Esse livro aqui, ele trouxe para mim me aprofundar em algo que eu queria, que é o quê? Porque só falar em nome de Jesus. Às vezes tá falando em nome de Jesus, você nem sabe a intensidade disso. Você não sabe a intensidade disso. Agora, quando você tá ali numa batalha, você fala, Satanás, é em nome de Jesus. Só que quando você fala em nome de Jesus, você tá empreendendo esse nome, mas você tem profundidade nesse nome. Aí quando você tem profundidade, a sua fé expande, expande, expande. Gente, acho que esse livro em qualquer livraria cristã, em qualquer site, tá? Outro livro que eu tô de olho para ler é do Hernandes Dias Lopes, Derretidos. Acha aí, Gustavo, no Google, Hernandes Dias Lopes, Derretidos, alguma coisa. Eu quero muito ler esse livro do Hernandes Dias Lopes, Derretidos não sei o quê, que fala sobre oração. Amém? Eu gosto muito de livro que fala sobre oração, ok? Glória a Jesus. Aleluia. É Derretidos alguma coisa. Depois talvez entra lá no perfil dele, pastor, né? Hernandes Dias Lopes, tremendo pastor. Então, um dos livros que eu... Derretimento dos servos perfeitos. Gente, diz que... Não sei, quem já leu me deu um spoiler. Diz que é muito bom. Quem já leu esse?
Então, eu estou louca, derretimento dos servos. Então, eu estou louca para ler ele. Ele deve ser sobrenatural, né? Então, Hernandes é bênção, meu Deus. Ele faz um trabalho com criança. Ele é um dos ministros de avivamento. Amém? Esse ano eu não consegui levar ele para a conferência. Ele tinha agenda, mas ano que vem, quem sabe? Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos lá. Gente, nós estamos falando, né? Falei para vocês sobre otimização do tempo, ver quem é o ladrão de tempo. E ontem nós falamos sobre viver, né, de forma profética, tá? Viver de forma intencional, viver de forma profética. É importante ou não é? É extremamente importante, tá bom? Tá? É Hernandes Santos, né, gente? Perdão, gente, eu confundi. É que tem dois Hernani, né? Hernandes Santos, né? Perdão, gente, eu falei errado. Não é Hernandes Dias Lopes, não. Na verdade, o Dias Lopes é o mais conservador, né? O Hernandes Santos é mais para avivamento. Então, é o Hernandes Santos, tá? Mas os dois são grandes pastores. Então, eu tô falando para vocês, né? Algumas chaves de como você ativa, tá? Nesse lugar, tá? De como você ativa estar nesse lugar, de como você entra, tá? Nesse local, de como você entra e mergulha numa atmosfera que tudo flui. Então nós precisamos ter uma boca profética, nós precisamos ter um comportamento profético. Então nós não podemos estar murmurando. E aí eu vou falar uma coisa para você: muito cuidado, tá? Com a murmuração e com a ingratidão. Deus, Ele ama pôr no deserto gente ingrata, gente que murmura, tá? Por que eu falo isso para você? Porque o murmurador, ele não consegue ver graça em nada, ele não consegue ver o favor de Deus em nada. Gente, é muito difícil lidar com pessoas ingratas, tá? Então, tenha uma boca profética, tenha comportamentos proféticos. Foi isso que nós falamos ontem, ok? Aí, eu falei para vocês também sobre o espírito de miséria, o espírito de avareza, o espírito de escassez, tá? Barra de merecimento, ok? Murmuração é como uma obra de feitiçaria. Perfeito, Bruno. Murmuração é como uma obra de feitiçaria, tá? Agora, eu sei que vocês desejam prosperar, querem romper, mas eu quero hoje finalizar aqui com isso para vocês, dentro dessa pauta. Gente, eu vou ser sincera para vocês, eu canso de falar isso para vocês, vocês ficam chocados. As pessoas que prosperam são as pessoas que eles não vendem a sua hora, né? Então, você vai falar assim para mim: apóstolo, mas como que é isso? Se você é um CLT e você ganha lá um salário, você não vai prosperar nunca com esse salário. Então, o que você vai fazer? Você vai orar e pedir para Deus uma ideia de negócio, algo você vai ter que empreender. Desde os tempos da pedra, as pessoas que prosperam são pessoas que empreendem ou que fazem o seu dinheiro crescer aplicando e investindo, ok? Tá? Então, eu quero que vocês entendam, tá? Isso. Eu quero que vocês entendam isso e cheguem à mente de vocês. A prosperidade não é um salário que aumentou, porque isso aí, queridos, você ainda está vendendo o seu tempo, você está vendendo 8 horas. A verdadeira prosperidade vem quando você empreende, tá? Então, apóstolo, mas eu sou CLT, eu trabalho, mas então você vai orar e vai pedir para Deus, tá? Olha o que o Júnior falou, é um grande desafio, mas é muito satisfatório. Por que é um grande desafio? Porque agora é a sua energia, você vai ter que colocar as coisas para funcionar. Quando você trabalha, quem tem que fazer esse grande desafio é o seu chefe. Então não é fácil, ainda mais quando você já tem funcionários, você manter uma empresa, não é fácil lidar com isso, tá? Então você tem que ter estrutura. Primeiro, eu vou falar, tem gente que quer mexer com uma empresa, mas não tem estrutura emocional, cai fora. Você tem que ter estrutura emocional. Primeiro, para resistir e persistir até isso dar certo, tá? Até isso dar certo. Então, apóstolo, o que a senhora recomenda? Primeiro, é igual, a gente orou na madrugada por libertação, tá? A gente orou na madrugada por libertação da área financeira.
Então nós precisamos pedir perdão. Senhor, me perdoa pelos meus ancestrais que fizeram o pacto, eu não quero mais isso. Senhor, eu quero fazer uma aliança com o Senhor de prosperidade, mas eu quero pedir perdão por toda vez que eu fui negligente. E anda debaixo dos princípios do Senhor, seja dizimista, primiciante, ofertante. Você tem que mostrar para Deus que o mamão não domina o seu coração. E como que você mostra para Deus? Quando você cumpre os requisitos, ok? Quando você não tem um coração grudado no mamão, tá? E é só assim, certo? E aí você vai orar e vai falar assim: Deus, eu não quero mais vender o meu tempo, eu não quero ser escravo de uma empresa, de um lugar e não conseguir desfrutar, fazer o que eu gosto. Então você vai começar a entender o que você gosta de fazer. Porque tem gente, que quer empreender, mas não gosta de nada. Então, sinto muito. Então, o empreendedorismo, você não precisa começar com uma loja, não, você pode começar com um pouco. Lembra que eu falei aqui para vocês? Eu profetizei uns 2 anos atrás sobre a vida da minha cunhada, que ela ia ter uma loja. E ela começou já há pouco tempo atrás vendendo, né? Roupa, né? Ela começou a vender roupa em casa. E a loja dela hoje está em casa. Mas vai chegar um tempo que essa loja vai precisar ter um lugar físico. Porque está crescendo, a demanda vai aumentando. Ok? E nós precisamos entender, tá? Esse tipo de coisa, que a gente não começa de uma vez, a gente começa devagarzinho. Só que entre começar, existe uma guerra emocional e mental, que é o diabo falando: não vai dar certo, isso aí vai fracassar. Só que você só vai saber se dá certo ou não se você começar. E eu vou falar, empreender no começo, você vai trabalhar dobrado. Você vai trabalhar muito, só que você vai trabalhar para algo que vai ser seu. E no futuro, por exemplo, minha cunhada hoje é só ela que trabalha na roupa dela. Só que quando ela tiver uma loja, ela pode treinar uma pessoa, aí ela vai ter tempo, aí ela tem lá a loja dela, as funcionárias abre, ela pode ir lá trabalhar 1, 2 horas na loja dela, certo? Então, por que eu tô falando isso para você? No começo, você vai trabalhar talvez mais que 8 horas. Mas daqui 1, 2 anos, quando você equilibrar, manter, você já tem gestão do seu tempo, gestão geográfica. Então, você pode deixar as pessoas cuidando, o gerente e viajar, certo? Você não depende da agenda do seu chefe, ok? Certo? Então, exatamente por isso que eu quero que vocês entendam. Então, o empreender, o prosperar na área financeira, que é onde eu vejo que vocês mais desejam, tá? Fazem 30 dias que eu estou fazendo pães e bolos na madrugada e vendendo. Olha só, tenho compartilhado isso. Uau, glória a Jesus. Aleluia. Então, são coisas às vezes simples, mas igual. Se o seu coração está em fazer bolo, está em fazer pão, está em vender algo, está talvez em vender um serviço, dedica, veja como você cresce nisso, veja como você expanda isso, certo? Então, nós precisamos correr atrás. Nós precisamos, tá? Correr atrás de ter tempo, porque senão você passa a vida inteira trabalhando num local, você deixa de ver seu filho crescer, você deixa de talvez ter tempo com a sua esposa, você tá entendendo? Então, você pode crescer em tudo. Por exemplo, aqui, eu sou cabeleireira. Mas você pode ser uma boa cabeleireira, se profissionalizar, melhorar, treinar pessoas e atender depois só as clientes 1, 2 vezes por semana ou só num período e ter pessoas. Então, os grandes cabeleireiros, como que eles cresceram? Eles ficaram muito bons no que eles são. Ensinaram, delegaram. Então, gente, só que isso só acontece quando você expande, você cresce, tá? Ok? Estou vendendo marmita fitness congeladas. Então, isso é uma forma. Daqui a um tempo, você pode ter lá uma lojinha dentro de uma academia. Você pode falar: olha, você me dá um espaço aqui, deixa eu colocar uma geladeira de marmita fit, não sei o que, eu te dou tanto de comissão para vender aqui dentro da academia. Vai rachar de vender, por que você não fez uma proposta ainda? Eu tenho marmita fitness, ou senão você fala: vê quem quer, eu venho trazer. Então, assim, vai nos locais, tá? Vai nos locais. Então, nós precisamos oferecer, nós precisamos empreender. Então, precisamos ser o quê? Estratégicos. E hoje nós temos uma ferramenta poderosa que é redes sociais. Então, você precisa ter acesso à tecnologia, aprender. Não sabe, faz um curso, aprende. E só fazendo que você fica bom. Você nunca vai começar a fazer algo e ser bom no começo, tá? Por que eu tô falando isso pra você? Porque se você dedicar, colocar a sua energia, ok?
o que vai acontecer? Você vai ficar bom naquilo, você vai virar referência naquilo, ok? Então, gente, às vezes vocês acham assim, eu preciso que Deus aumente meu salário, mas aumentar o seu salário não vai fazer você prosperar. Você tem um salário... Gente, até um médico que ele vive ali escravo de um hospital, se ele não tiver gestão financeira, ele não consegue aplicar, às vezes, aquele salário gordo, porque o médico, ele tem uma vida, às vezes, de muita ostentação. Às vezes ele ganha 40, mas ele gasta 60. E é facinho gastar esse valor, se você não tem gestão financeira, ok? Então, nós precisamos começar, tá? A ter o quê? A ter feeling, a ter vontade de crescer em algo. E não é 3, 4 coisas de uma vez. Fica bom em algo, tá? Se aperfeiçoe em algo e comece a fazer. Talvez no começo não vai vender tanto, daqui a pouco as pessoas vão te conhecer. Então, é assim que começa. Então, gente, você empreender não é fácil. Mas, se você tiver Deus com você, se você tiver focado, isso for uma paixão no seu coração, você botar o teu coração ali, você vai prosperar. Você já prestou atenção? Presta atenção, eu vou falar o que é a graça de uma pessoa, a graça e o favor de Deus numa pessoa. Às vezes você vai em 2 lojas, vende a mesma coisa, mas por causa, às vezes, da energia do lugar, daquele atendente, do dono daquele local, às vezes a loja não é tão boa igual aquela, mas você tem vontade de comprar naquela, porque naquela, a energia, as pessoas te tratam bem, a organização da loja é diferente. Então, você não precisa ficar se comparando, mas o fulano, eu tô vendendo trufa, mas o fulano tem uma loja de trufa. Mas às vezes você tem o carisma, a graça e o favor de Deus, ok? Então, Deus, Ele tá com você. E Deus, Ele vai trazer as pessoas a virem. Gente, você já entrou numa loja oprimida? A loja pode ter as coisas mais lindas, você não consegue comprar ali. E o atendimento é tudo. Amém? Certo? Quando vocês comprarem os produtos, chegou os produtos, consagra, Senhor, eu consagro tudo a Ti. Eu consagro cada coisa a Ti, Senhor Deus, que venha vender. Eu profetizo que as pessoas que comprarem vão ser abençoadas. Eu já quero orar por cada pessoa que vai, comprar isso, comprar essas roupas. Então, gente, vocês precisam começar a orar e jejuar. Não vai saindo do teu emprego e vai empreendendo. Não, primeiro eu já sei o que eu vou fazer, pronto. Hoje uma área que cresce muito é sushi, vender sushi. Então tem gente que hoje vende delivery, faz dentro de casa, vende. Mas antes de abrir um local, o que você vai fazer? Talvez você é CLT, vende final de semana. Deu certo, aí você vai começar a pensar em talvez... Deu certo, tá fazendo o suficiente que supre o seu salário, então agora você pode começar a fazer todo dia. Aí você vai dedicar tempo, daqui a pouco você abre um local. Então tudo, gente, começa dessa forma, tá? Mas eu sou sincera aqui pra você que as coisas, elas só vão funcionar se você pôr energia, se você pôr sempre uma melhoria, tá? Então nós precisamos pôr o quê? Conhecimento. Então, você sabe o suficiente, agora busca mais conhecimento, melhora. Então, você vê que toda empresa, ela está avançando, ela está se automatizando, ela está ficando tecnológica. Então, a gente precisa buscar. Então, o que você vai fazer? Ore, Senhor, como eu posso escalar isso daqui? Como eu posso melhorar nisso daqui? Como eu posso fazer isso? Ok? Tá? Gente, vocês já compraram algo por obrigação, porque a pessoa te atendeu super bem? Só por causa do atendimento, muita pessoa compra. Porque ela não consegue falar não. Então, o atendimento é tudo. Então, se você no futuro for treinar alguém, treine alguém que gosta de pessoas. Comissione as pessoas por venda. As pessoas vão ter mais interesse de fazer a venda. Tá? Então, seja estratégico em tudo e vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Então, o que você gosta de fazer? O que você gosta? Você gosta de vender? Então, comece a vender. Você gosta de fazer culinária? Então, o que você pode fazer para vender? Você pode começar, sei lá, você pode ter ali uma cafeteria, você pode... eu gosto de fazer pastéis, bolos. Então, comece a fazer bolo. Quantas pessoas que você conhece que faz o bolo em casa, de aniversário, faz pastel, faz coxinha?
Era uma candidata a testar, sei lá, uma padaria, um café, alguma coisa, né? Então, gente, tem, crochê. Mas crochê é eu que faço, mas você pode ensinar um curso de crochê, uma técnica. E pode vender o curso. Você tá entendendo? Você pode vender o conhecimento por trás daquilo que você domina. Então, gente, às vezes você fala assim, mas o que eu faço é limpeza de casa, então eu preciso estar ali. Tá, mas você pode ter uma empresa, treinar pessoas para você enviar nos condomínios, nas casas, uma empresa, né, que vai trazer segurança, vai trazer isso para as pessoas e também ensinar, né, dar um curso de como limpar, de como fazer, certo? Então, nos Estados Unidos tem demais isso, gente. Então, tudo tem uma forma de escalar, tudo tem uma forma de crescer. Às vezes você fala assim, mas eu mexo com isso daqui. Isso daqui precisa de mim, mas e se você treinar pessoas para serem como você, abrir uma agência, certo? Então, tudo você pode escalar, mas você vai ter que aprender o quê? A delegar. Você vai ter que aprender o quê? A fazer, certo? Tudo você pode escalar, tudo você pode, né, delegar, mas primeiro você tem que mostrar que você é bom naquilo. E no começo vai ser você vendendo, você fazendo, você comprando, você fazendo tudo, para depois você começar a colocar pessoas, tá? Olha o que o Júnior colocou, é todo um processo. O problema é que as pessoas querem o resultado... Nossa, o Júnior falou a chave. Gente, as pessoas querem um resultado da noite pro dia. E da noite pro dia, gente, infelizmente... E outra, muitas pessoas não conseguem esperar o resultado vir, porque acham que o resultado é em 3 meses. E tem coisa que só vai frutificar daqui a 1 ano. Então você vai ter que resistir, você vai ter que perseverar. Aí, de repente, dá um clique. De repente, Deus traz uma chave. E aí você começa a vender. Aí aquilo ali, você para de empatar e Deus começa a te dar o quê? Deus começa a te dar o fruto daquilo ali, tá? Então, é assim que acontecem as coisas. Tem que pagar o preço, tem que ter resiliência, tem que ter persistência, tem que ter um emocional bom, tem que gostar de lidar com pessoas. Se não gosta de lidar com pessoas, é muito difícil, tá? Então, sempre vai ter... eu parei de mexer porque uma pessoa reclamou. Gente, sempre vai ter alguém que reclama, sempre tem alguém chato, gente, sempre tem alguém endemoniado, insatisfeito, sabe? Sempre tem. Eu lido com isso demais. Não, então você tem que aprender a lidar, tem que ter um emocional forte, tá? Certo? Então, por que eu tô falando isso pra você? Às vezes a ilusão de vocês, eu sou CLT, eu quero que Deus aumente o meu salário. Isso sim pode te ajudar se você tiver um salário, né? E se tiver uma boa gestão. Mas você vai estar ainda vendendo o seu tempo. A verdadeira prosperidade vem quando você deixa de vender o seu tempo e deixa de ser obrigada a estar em um local. Então, quando você consegue ter liberdade geográfica, liberdade financeira, né? Mas eu vendendo roupa eu posso ter? Sim, você vai colocar pessoas para cuidar? Ou você acha que esses grandes empresários, o dono da van, ele tá em todas as vans? Não, ele tem gerente, então ele delegou pessoas para cuidar de tudo isso para ele. Ele pode visitar, ver como que tá o faturamento das lojas, você tá entendendo? Então, por que eu tô falando isso para você? Porque nós crescemos em tudo. Então você tem que começar algo e não ser um centralizador. Tem que ver que você vai crescer naquilo. Então, gente, eu dei aqui para vocês a chave da prosperidade. É isso. É simplesmente isso. Ou é você ser um grande investidor, investir ao ponto daqui um pouco isso aí tá voltando para você, certo? Ou você ser um empreendedor, tá? Então, não adianta você ficar aí... com ilusão, eu vou ganhar na loteria. Se você joga na loteria, você tá abrindo uma baita legalidade, tá? Joguinho de tigre, essas coisas. Gente, isso aí não presta, isso aí é coisa de Satanás. Gente, isso é prosperidade, isso aí é dinheiro que o diabo, se te der, depois ele dá com colher, ele toma com concha. Então Deus, ele quer te abençoar, mas a prosperidade que vem de Deus, ela não é do dia pra noite. Ela vai exigir de você o trabalho, o esforço. Não tem dinheiro fácil com Deus, existe dinheiro trabalhado, dinheiro que você aplica estratégia. É simples assim, gente, tá? Então, por que eu tô falando isso aqui pra você? Pra você sair desse mundo de Nárnia, de ilusão. Porque uma hora... Não, você tem que correr atrás. Você tem que dedicar. Gente, vender curso é difícil.
Fazer um lançamento é difícil de um programa, tudo não tem facilidade nas coisas. Tudo tem um método, tem uma estratégia, tem algo. Então, por que eu tô falando isso para você? Porque não é do dia para noite, não é fácil, envolve muitas coisas. Então, às vezes você fala assim, eu quero mexer com a internet porque o povo tá ganhando dinheiro. Mas esse povo que tá ganhando dinheiro não foi do dia para noite. Às vezes eles ficaram 4 anos para começar a ganhar 2, 3 anos. Você tem paciência de esperar o fruto vir? Certo? Então, às vezes, aí você para, eu tô desanimado porque não deu nada. Você não esperou o tempo. Tudo que você persistir, uma hora vai vir. Certo? Mas você vai ter que ter perseverança e tem que ter sabedoria no quê? Tá, eu vou tentar, certo? Fazer isso aqui dar certo. E eu vou me dedicar a fazer isso aqui dar certo. Vou trabalhar enquanto isso. Até isso aqui começar a dar fruto. Começou a dar fruto, aí chega uma hora que você fala, agora faz sentido eu largar o meu emprego e me dedicar à minha empresa e crescer e perseverar, certo? Mas quantos de vocês que tinham lá sua pequena empresa, seu pequeno negócio, talvez desanimaram, no começo não é fácil, certo? Então, né, não é fácil, mas para tudo, gente, e você acha que é só para empreender? Não, até no mundo espiritual, para você adquirir, fluir, tudo tem um preço, tudo tem um tempo, tem que resistir, tem que persistir. E outra, você quer prosperar debaixo das mãos de Deus, tem que seguir os princípios dele. Então você não pode ficar mentindo, sonegando imposto. Tem que pagar o imposto? Tem que pagar o imposto. Gente, eu pago caríssimo de imposto. Eu pago o imposto, eu podia muito bem usar um CNPJ religioso isento. Não, eu uso certo. Porque eu uso o que é certo, certo? A nossa ministério tem esse CNPJ religioso, isento de imposto, mas o meu CNPJ, da minha empresa, onde eu vendo meus cursos, minhas coisas, ele tem que pagar o imposto ao governo e isso é uma ordenança de Deus, tá? Então, eu pago o imposto, tem que pagar as coisas certinhas, tem que fazer as coisas certinhas, tem que declarar, tem que fazer tudo bonitinho. Tá? Então não adianta você querer prosperar, mas fazendo maracutaia, fazendo mentira, enganando as pessoas, sonegando imposto, dando um jeitinho brasileiro para isso, para aquilo outro, certo? Então vigia com essas coisas, tá? Então sai das legalidades, sai das brechas que você vai começar a prosperar. Às vezes você não está prosperando porque você usa de muita má fé. Dê a César o que é de César. Perfeita a colocação. Dê a César o que é de César. Certo? Então nós temos que ser certos, corretos. Porque senão o diabo ele toma de você ali na frente. Simplesmente assim. O diabo toma de você ali na frente. Tá bom? Gente, então prosperidade está envolvido sempre com bom investimento. E investimento também não é fácil. Investimento, às vezes, você investe para colher fruto daqui a 10 anos. Posso dar um exemplo? Tem 10 terrenos ali que está num lugar que a gente acha que vai crescer. Tá? Compra 10 terrenos. Mas o terreno lá é barato. Tá R$10.000 cada um. Eu sei que é difícil achar nesse preço. Daqui 10 anos, esses terrenos podem estar 50 mil a 100 mil, mas você teve que esperar 10 anos. Você tem paciência de esperar? Agora, o empreendedorismo, o dinheiro volta mais rápido. Só que aí você tem que fazer ele girar até ele conseguir pagar tudo que foi investido. Você tá entendendo? Investir, recuperar o capital, depois para ter o lucro, certo? E, gente, o lucro envolve tempo, funcionário, o que você gastou de energia. Então, envolve várias coisas. Tem todo um gasto operacional por trás de tudo, né? Então, às vezes a pessoa acha que o lucro é ali, não, você tem que fazer toda uma conta. Às vezes o seu lucro é 20%, é 25%, é 30%, é 10%, é 8%, tá? Então, por que eu tô falando isso pra você? Nós precisamos ser realistas, certo? E Deus quer prosperar vocês, mas Ele quer que você levanta a bunda da cadeira, vai estudar, vai ver um segmento, vai ver sobre isso. Eu quero vender roupa. Gente, eu fui no Brás esses dias para ver as coisas. Gente, se você andar ali tem... Eu tenho uma veia empresarial muito grande dentro de mim, meus pais são empresários. E eu olhava para aquelas coisas, eu falava, gente, que vontade de ter uma loja, ter uma coisa assim, porque eu tenho feeling, eu olho as coisas, isso aí tá na DNA da minha família.
esse negócio do empreendedorismo. Então, você não precisa ir para comprar, vai olhar, vai andar, vai ver, vai olhar preço, viaja, faz uma pesquisa, vê o que dá, o que não dá. É assim. Faz uma economia por um ano que vem eu vou começar a vender roupa, mas eu vou começar já a pesquisar. Gente, hoje em dia eu estava olhando, tem pessoas que vendem os endereços dos lugares para você ir, os fornecedores. Tem pessoas que vendem uma lista de 50 fornecedores. Eu entrei para buscar um pet shop esses dias, para buscar um trem de pet shop, por causa dos meus cachorrinhos. Falei, eu vou achar, porque a hora que eu for pro Brás, eu vou numa loja dessa aqui, eu compro as coisinhas para meus bichinhos, porque lá no Brás é mais barato. Então, a gente precisa se avivar. Você tá entendendo? Aí eu tava olhando lá, né? O que a lista da mulher falou que tinha. Eu tava atrás do pet shop. Tinha 3 pet shop na lista dela. Aí eu ia ver se valia a pena ou não, certo? Então tem lá 50 contato, perfume árabe, roupa não sei o quê, tem de tudo, utensílios, certo? Então, por que eu tô falando isso? Porque você, queridos, às vezes o que está faltando em você é um empurrãozinho. Começa a jejuar, fala, Deus me dá estratégia. Gente, eu comecei a orar, Deus me revela toda a profundidade do que existe através do nome de Jesus. Tô lá esses dias numa livraria, falei, aqui o livro que eu preciso. Então, quando você começa a orar por algo, você começa a movimentar as coisas, tá? Então, começa a orar, Senhor, me prospera, entendeu? Então, nós precisamos começar a pedir para Deus aumentar. E, gente, tudo é com força, com energia, certo? Ok? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um dia extraordinário, um dia sobrenatural, um dia profético, um dia avassalador para você. Coloca a energia aí já na sua empresa, se você tem sua empresa. Se você não tem sua empresa, eu quero profetizar que o Senhor vai te dar uma estratégia, vai te dar um negócio para você ter tempo livre, liberdade geográfica, para você se mover para onde você quiser. Amém? Um beijo no seu coração. Amo cada um de vocês.